Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD Classe de Jovens. O assunto da lição, a ação de graças pela Igreja de Corinto. Como você sabe, nós estamos neste segundo trimestre estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa é a nossa segunda lição e convidamos você a fazer esta viagem conosco por todo esse trimestre estudando sobre a história da igreja de Corinto. Lembrando que o bdfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, tanto para a revista de adultos quanto para a revista de jovens. São eles aula em vídeos, aula em áudio e subsídios em PDF. Isso mesmo. A aula em vídeo, por exemplo, você pode assistir tanto aqui no YouTube quanto na plataforma. Mas a aula em áudio e subsídio em PDF você precisa estar no site, na plataforma bdfoco.com. Por isso, acesse www.bdfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo premium, esse é um conteúdo para assinantes. Se você já é assinante da bdfoco.com, então você tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, você precisa fazer a assinatura para ter acesso a esse conteúdo. São eles: os slides em PowerPoint de todas as lições, o curso baseado no tema da revista, e os estudos em PDF. Todo esse conteúdo é premium, é para assinantes e você encontra aqui no bdfoco.com. Acesse www.bdfoco.com e confira. Nós temos também o nosso canal do WhatsApp, onde você pode mandar uma mensagem com seu nome e sobrenome para este número aqui, não esquecendo do DDD 94 984092869. O bdfoco.com estará à sua disposição para compartilhar com você conteúdos gratuitos que ajudam você na sua escola bíblica. Bom, o texto do dia diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, e ele diz: sempre agradeço a meu Deus por vós, pela graça que Deus tem dado a vocês em Cristo Jesus. Essa é a ideia do texto aqui. Paulo está dizendo que sempre agradecia a Deus pela graça de Deus dada aos Coríntios através de Cristo Jesus. A síntese diz o seguinte: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Há quem diga, o célebre pregador Charles Spurgeon dizia que a melhor forma de se demonstrar amor e carinho por alguém é orando por ela. Então Paulo está aqui mostrando para os coríntios que ele orava por eles, que ele os amava. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, e 1 Coríntios 6, 12 a 20. Deixa eu só explicar uma coisa sobre esse texto. Eu acho esse texto um pouco fora de contexto para a lição, ainda que em certos momentos tenha alguns encaixes, mas talvez o capítulo 1 fosse um capítulo para o texto bíblico, Certamente nós estaremos desenvolvendo esses textos aqui mais na frente em outras lições. Olha só, nós temos aqui uma orientação pedagógica para o professor. O que o professor vai fazer? Na lição de professor, nós temos aqui uma tabela onde mostra as principais diferenças entre as cartas de 1º e 2º Coríntios. Por quê? Porque Paulo está escrevendo em momentos distintos. Eu não vou ficar lendo a tabela aqui por uma questão de tempo, mas você, professor, vai estudar. Mas por que há essas diferenças? Porque Paulo está escrevendo, apesar de estar escrevendo, provavelmente para a maioria das mesmas pessoas, mas ele está escrevendo num momento distinto, num outro momento. Você pode ver aqui que a primeira carta ela é mais prática, procurava resolver problemas da igreja, e a segunda carta ela é mais pessoal. Paulo está enfocando mais em falar
fazer uma defesa do seu apostolado. Nossa introdução. Ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Então, isso aqui é um ponto importante que a gente vai discutir todo o trimestre. Paulo, às vezes sendo muito duro com os coríntios, mas sempre expressando a mesma dureza de suas palavras, expressando um grande amor por eles. Porque, como nós vemos no primeiro capítulo de 1 Coríntios, era uma igreja imatura. Era compreensível que Paulo lidasse com alguns tipos de pecados no meio de uma igreja que era extremamente ainda jovem. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto: a abundância de dons espirituais. Isso mesmo. A igreja em Corinto, o apóstolo Paulo escreve ali no início, no primeiro capítulo, que a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a plenitude de Deus foi tão abundante no meio dos coríntios que a eles não faltava nenhum dos dons. Isso não significa que todos os irmãos de Corinto tinham dons espirituais. Significa que todos os dons espirituais podiam ser vistos na igreja de Corinto. Então era uma igreja muito rica em capacitação espiritual, né? Os dons espirituais são importantes para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para o avanço do reino. E esta igreja, apesar de ser uma igreja jovem, cheia de problemas, era uma igreja que tinha dons espirituais. Primeiro tópico: saudações de Paulo à igreja. Paulo se apresenta e justifica seu chamado. O apóstolo inicia a carta com saudações e ação de graças em favor dos coríntios. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Paulo não era um aventureiro, não era o tipo de pessoa que estava procurando glória. Ele, claro, teve proeminência entre todos eles, mas ele sabia que a obra que ele estava fazendo não era dele e que ele não fazia as coisas sozinho. Sóstenes era chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Lembra de Atos capítulo 18, né? Todo aquele imbróglio ali com Paulo. Então você pode conferir essa referência e averiguar mais sobre quem foi o Sóstenes. Enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Amizades verdadeiras, amizades desinteressadas são coisas raras, mas são de fato verdadeiros tesouros. Muitas pessoas têm medo de fazer amizade, por medo de se machucar, de machucar alguém, mas faz parte do nosso crescimento pessoal os relacionamentos interpessoais. Faz parte do nosso crescimento como ser humano fazer amizade e, em algumas vezes, a gente se atrapalhar com elas. Isso é absolutamente normal, mas a gente não pode, de modo algum, viver isolado. Nós não nascemos para vivermos isolados. Como em outras cartas, o apóstolo fez questão de defender seu apostolado e a origem divina de seu chamado. Romanos, Gálatas, tudo Paulo fala isso. E aqui também, em Corinto, ele deixa bem claro que o seu apostolado é divino. Foi chamado por Cristo. Ele faz essa defesa porque alguns falsos mestres surgiram na igreja e tentavam constantemente manchar a sua imagem e sua mensagem. É interessante que a maioria dos apóstolos enfrentaram esses falsos mestres. E é interessante a gente notar também que eles
foram, vamos colocar numa linguagem assim, foram para cima desses falsos mestres, confrontando eles. Os apóstolos não entendiam que, por causa que aqueles falsos mestres pregavam o evangelho de uma forma distinta, acreditavam em coisas distintas, que eles tinham que ser respeitados e ouvidos. Não. Os apóstolos eram bem mais radicais e eles pensavam o seguinte: se o evangelho não é o evangelho de Cristo, então não é evangelho. Não importa o quanto ele pareça com o evangelho, não importa o quanto ele mostre expressões de piedade, não importa o quanto ele ajuda os necessitados, não importa o quanto leve as pessoas a orar, se ele não é genuinamente o evangelho de Cristo, não é o evangelho, e para os apóstolos era inadmissível a convivência com isso. Hoje nós temos uma convivência muito pacífica com hereges, né? E infelizmente a gente não pode fazer críticas a estes, fazer confrontos a estes que muitos tidos como cristãos sempre acham que a gente não pode fazer isso. Os apóstolos não eram assim. Se alguém falava, se alguém pregava alguma coisa que não condizia com aquilo que eles aprenderam com Cristo, eles confrontavam mesmo e eles procuravam afastar os irmãos dessas pessoas. Mas Paulo enfatizou que seu ministério era da vontade de Deus. Assim, podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério. Ou seja, apesar das oposições, Paulo jamais iria desistir. Por quê? Porque Paulo não tinha nenhuma dúvida do seu chamado, não tinha nenhuma dúvida de quem o havia chamado. Nós precisamos ter esta consciência. Professor, jovem, irmão, você precisa ter consciência de quem lhe chamou e de qual é o seu chamado para que você não se perca. Reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Paulo era um plantador de igrejas, mas é extraordinário nós olharmos para a forma como Paulo trabalhava. Ele sempre foi muito preocupado com o resultado do ensino. Às vezes nós que somos professores, o professor pode refletir sobre isso, nós estamos aqui na correria, preparamos uma aula e vamos embora. Junta um monte de informação aqui que às vezes a gente mesmo não assimilou e transmite aí para os alunos. E acaba que no final eles pouco assimilam alguma coisa do conteúdo. Isso não é legal. Paulo ele tinha muita preocupação em ensinar os irmãos e saber que os irmãos estavam compreendendo o que ele estava ensinando. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Muita gente, quando tem problemas na igreja, eles destacam logo o lado negativo. Paulo não. Ele começa a destacar logo o lado positivo, porque para ele isso é importante. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões quando aplicáveis ao longo da carta. Claro, Paulo está reconhecendo a dedicação dos irmãos, a presença de Deus na vida deles, mas, óbvio, como uma igreja, como qualquer outra igreja, ela precisava de exortação, e Paulo não ia se eximir dessa responsabilidade por causa de outras virtudes desta igreja. Assim como também ele não ia e não fez, não deixou de fazer uma observação, uma espécie de parabenização à igreja pelas suas virtudes, apesar das dificuldades que ela tinha. As recomendações e advertências não serviram somente para seus primeiros destinatários, mas são atuais para as igrejas contemporâneas, com toda certeza. Se olharmos atentamente, o reconhecimento de Paulo destaca a ação divina na vida da igreja.
Então é isso aí. As advertências, as recomendações de Paulo estão longe de estarem restritas à igreja de Corinto. Ela é uma carta direcionada a uma igreja específica, mas o seu conteúdo é geral para todos os crentes em todos os tempos. Seus membros foram santificados, mas por meio da obra de Jesus Cristo, assim somente eles poderiam exercer os chamados específicos, também por meio da ação de Cristo, pois foram chamados para servir na igreja de Deus, né? A igreja nasceu e, apesar das dificuldades, apesar de alguns irmãos, vamos falar na nossa linguagem, dar muito trabalho, havia na igreja um remanescente que era santo e que estava preocupado em fazer aquilo que era certo. A saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perdão. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus, ou seja, o presente de Deus, a salvação, né, para ser mais específico. Quando Paulo fala de graça, Paulo está falando de alguma coisa diretamente ou indiretamente ligada à salvação. O apóstolo conhecia muito bem o efeito dessa graça diante das dificuldades, injustiças e sofrimento por amor ao evangelho. Por isso, como fez a Timóteo em um momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, ele podia recomendar: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência do poder dessa graça. Muitas vezes nós não temos consciência. Muitas vezes para nós, graça, a ideia de graça, está presa a Efésios capítulo 2. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós não paramos para pensar a grandeza, o poder, né, a importância da graça de Deus. Graça é basicamente favor não merecido, um favor a quem não merece. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos falando da ação de Deus livre para nos abençoar com a vida eterna, sem nós merecermos, sem nós termos nenhum mérito, sem Deus ver nenhuma qualidade em nós. Dessa forma, quando deseja a paz, com certeza ele tem em mente o conceito do Antigo Testamento com a expressão hebraica shalom. O termo expressa mais do que a ausência de luta, representa a prosperidade integral do ser humano, em especial a espiritual. A ideia do shalom, shalom está ligado diretamente à paz de Deus, ou paz com Deus. Quando Paulo fala de graça e paz, Paulo está falando de salvação e reconciliação com Deus. Como diz o autor aqui, é mais do que ausência de luta. É, na verdade, um estado de relacionamento com Deus. Portanto, graça e paz seriam muito benéficas na situação de tensão e conflito que a igreja em Corinto vivia. Segundo tópico, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. 1 Coríntios 1, 4 a 9. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Como era costume em suas cartas, Paulo inclui na introdução as ações de graça a Deus pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas envolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, sobre quem se ora. Isso aqui, o professor pode explorar bastante isso. Como diz Charles Spurgeon, melhor dizendo, como diz Leonard Ravenhill, você não conseguirá orar por quem odeia e nem odiará quem você ama. Orar por alguém é uma ação de rompimento de barreiras dos nossos corações, dos nossos sentimentos.
orar por alguém, criar o hábito de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, nos mostra uma perspectiva muito maior do que a perspectiva da bênção meramente na vida da pessoa, mas evidencia a vontade de relacionamento, o desejo de que a pessoa seja realmente abençoada. Orar, o ato de orar, o processo da oração é importante, porque ele tanto abençoa quem recebe a oração, né, ou por quem está sendo orado, quanto aquela pessoa que ora. O apóstolo agradece a conversão dos coríntios e sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunho de vida na convivência de 18 meses naquela igreja. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Então nós vemos aqui que, quando Paulo chegou em Corinto, ele passou 18 meses, 1 ano e meio em Corinto, iniciando esta igreja. Ele agradece, né, a Deus pela conversão dos coríntios. Ele está aqui feliz por ver o fruto do seu trabalho, né, da sua pregação, ver que a igreja está crescendo, né? Paulo sabia das dificuldades daquela igreja porque ele estava em Corinto, a grande Corinto, né? A grande Corinto, a Corinto da bebedeira, Corinto da orgia, enfim, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente promíscua naquela época. Era uma grande cidade, uma cidade cosmopolitana e muito grande e cheia de imoralidades. Mesmo diante das diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis. Ainda no texto bíblico, ele distingue 3 pontos importantes: o enriquecimento na palavra, o conhecimento experiencial de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. Paulo olha para aquela igreja e ele vê pessoas ali, também não são todos, mas ele vê pessoas ali enriquecidos na palavra de Deus, cheios da palavra de Deus. Ele vê pessoas tendo experiências com Deus, quem sabe aqueles que estavam exercendo os dons espirituais. E ele vê também o testemunho de Cristo confirmado neles. Ou seja, os irmãos continuando a pregar o Evangelho, continuando a viver o Evangelho. O que é muito importante, porque geralmente nossas conversões são conversões estáticas, né? Mas os irmãos aqui em Corinto, Paulo estava percebendo que a conversão deles não eram estáticas. Eles estavam dando testemunho de suas conversões e com isso salvando mais pessoas, o que deve ser feito por todos nós cristãos. Perdão. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todos aqueles que crê. As palavras amáveis de Paulo. A ação de graça pela vida e fé dos destinatários prepararam o caminho para o que estava por vir. Paulo prepara a oração o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Então, eles ainda estavam no início da caminhada cristã e faltava-lhes maturidade espiritual. Nós percebemos pecados graves, grosseiros na igreja de Corinto. Claro, nós não podemos, em hipótese alguma, relativizar a gravidade de nenhum pecado, porque pecado é pecado e ele é grave, mas é compreensível que uma igreja que tem aqui, está chegando a 2 anos, né, de fundação, dentro de um contexto extremamente perverso e pervertido, é de se compreender que haja algumas falhas, né? É de se compreender. E Paulo demonstra compreensão quanto a isso, o que ele vai ser diferente em outros momentos, quando ele vai repreender os Gálatas, por exemplo, chamando-os de nécios, e em outros momentos também, ele vai criticar, né, exortar profundamente. Quando eu falo criticar, exortar,
profundamente alguns irmãos que não estava crescendo apesar do tempo, assim como o escritor aos Hebreus faz. Paulo também faz isso. Porque é compreensível que no início da fé você tenha vacilos, mas não é compreensível que um irmão que já tenha anos de crente, né, vamos colocar nessa linguagem simples, ele continue a praticar os mesmos erros. Né? É inadmissível. Você pega, por exemplo, a história de Davi. Davi cometeu erros grosseiros. Quantos homens de Deus na Bíblia traiu o próprio amigo, tomou a mulher do amigo, encaminhou o amigo para ser assassinado, desobedeceu a Deus quando fez o recenseamento do povo. Quantos? Davi fez isso. Mas quantas vezes Davi voltou a repetir esses mesmos pecados? Nenhuma vez. Ou seja, Davi estava passando por um processo de maturidade, passando por um processo que é normal a gente cometer erros, mas ele jamais admitia permanecer nesses erros continuamente. O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Esse dia tem um significado doutrinário muito impactante. Para quem não está preparado, será o dia do juízo. Contudo, para quem está dentro da vontade de Deus, será o dia de alegria e vitória permanente. Então, é isso aí. Paulo não deixa de lembrar aos irmãos que eles esperam o arrebatamento da igreja e que esse dia, para aqueles que estão em desobediência, para aqueles que estão vivendo em seus pecados, que não estão rejeitando o pecado, que estão vivendo em desobediência, para estes será um dia de juízo. Mas para aqueles que estão em Cristo, será um dia de eterna alegria e vitória. Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles. Por isso deixa claro que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. Então, Paulo está lembrando aos irmãos que eles deveriam permanecer fiéis na presença do Senhor. Assim, um dos objetivos de sua carta era dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Então, realmente esta é a ideia. Mas como isso chegou? Irmãos de Corinto escreveu para Paulo, ou foram até Paulo, provavelmente escreveu a Paulo, apontando para Paulo alguns problemas. E ele escreve de volta, dando a solução. A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a perseverança dos santos, que o Espírito Santo nos guarda. Na igreja em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros, sempre acreditando que, apesar de suas falhas, Deus estava tratando aquela igreja porque ela era sua noiva. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo à medida que se arrependa de seus pecados e os abandone. O Senhor tem prazer em ajudar em nosso processo de santificação, com toda certeza. O maior prazer de Deus é nos ver conformado à imagem do Filho, santificados. Então, se você está tendo dificuldades com a santificação, lembre-se, Deus está querendo te ajudar. Alguns crentes em Corinto eram infiéis, mas o apóstolo os exortava ao arrependimento, a fim de que se achassem fiéis aos mandamentos do Senhor. Ou seja, Paulo está lidando com alguns irmãos mais fracos, e isso é normal, como a gente já falou, mas Paulo está os ensinando, que é muito importante. Paulo nunca deixou de ensinar. Mesmo aqueles que cometiam erros graves, Paulo estava sempre disposto a aplicar aí a pedagogia divina para ensiná-los a obedecer a Deus. Terceiro tópico, uma igreja marcada pelos dons. Os dons espirituais, vamos lá. Em meio à saudação aos coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava à igreja. Como eu disse no início, isso não significa que todo mundo tinha dons. Não.
Significa que havia a manifestação de todos os dons na igreja. Mas, mais adiante, o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais, no capítulo 12, né, que é muito importante, você precisa ler este texto. Ele mostra que as promessas de Deus por meio da pregação do Evangelho estavam sendo cumpridas ali. A igreja em Corinto estava cheia dos dons presentes de Deus, né? É raro, né, nós vermos isso, mas nós temos aqui uma igreja que havia evidência de todos os dons espirituais nela. É uma grandeza e tanto, né? Era uma igreja, sem dúvida, apesar de suas dificuldades, abençoada. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é: como Deus pôde conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Não é verdade? É complicado, né? Mas vamos lá. Os dons são presentes imerecidos de Deus. Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo. Então aqui nós já vemos uma situação, né? Por quê? Porque Deus concede virtudes, né, coisas tão gloriosas para uma igreja tão cheia de problemas? Primeiro, porque Deus estava agindo no meio deles, né? E como diz aqui o comentarista, reforçando o que Paulo diz, todas essas manifestações eram testemunho da presença de Cristo no meio deles, tratando eles também. Os dons não são para a exaltação das pessoas. Você tem que entender o seguinte, o professor pode explorar isso, que os dons espirituais não são para aqueles super crentes. Não é que você vai alcançar um nível super excelente e então ter um dom. Não. O dom de línguas, por exemplo, Paulo deixa bem claro que ele edifica a quem fala. E os outros dons edificam os outros. Então, havia absolutamente necessidade dos dons para a edificação da igreja. Nós estamos falando de uma igreja com problemas, de uma igreja imatura. Era mais do que necessário os dons ali para que ela fosse edificada por Deus através dos dons espirituais. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Isso aqui é muito interessante, né? Por muitos anos, dentro do contexto pentecostal assembleiano, a gente viu muito isso, né? Das pessoas pensarem, deixa eu só voltar o slide bem aqui, para ler o texto. Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Enfim, eu nasci na Assembleia de Deus e cresci na Assembleia de Deus. Ainda estou na Assembleia de Deus. E eu sempre vi que houve essa confusão das pessoas acharem que os dons espirituais definem a nossa espiritualidade. Ou seja, como eu disse agora há pouco, para muitos irmãos, alguém que tivesse algum dom, que falava em língua, que profecia, que ensinasse, que orasse por alguém e ele fosse curado, que a pessoa que manifestasse esses dons, ela era uma pessoa superior às outras. Era uma evidência das qualidades espirituais dessa pessoa. Mas nós estamos vendo que o comentarista vai dizer o contrário, e isso é verdade. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. E isso aqui é um engano. O comentarista está dizendo que isso é um engano. E o que eu vejo aqui também é que há um rompimento, né? Eu tenho certeza que esse comentarista teve que ter muita coragem para falar isso num conteúdo assembleiano, porque sempre predominou esta ideia de que dons era sinônimo de espiritualidade e santidade. Tinha aqueles irmãos que falavam em línguas, que oravam em línguas, que profetizavam, que tinham profecias, que oravam e curavam, mas tinha uma vida réproba, né? Uma vida pecaminosa, horrível, comprava e não pagava, cheio de imoralidade na boca, mas ele tinha dons. E as pessoas falavam: como pode? Como pode? Na verdade, o testemunho de Cristo. Os dons são testemunhos.
testemunho de Cristo no meio da igreja. Mas isso não significa que ele era salvo. Vamos lá. Pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O Espírito é o quê? Toda vez que a gente for falar sobre santidade, sobre salvação, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Quem é o Espírito? O Espírito é santo. Então, o caráter dele é santidade. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, quando o Espírito está governando nossa vida, automaticamente nós vamos apresentar-nos como santos, né? Como é que eu sei que eu sou santo? Quando eu sou cheio dos dons espirituais. Não, dos dons não, perdão. Dos aspectos do fruto, né? Ou do fruto do Espírito, que aqui é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Mateus, capítulo 7, nós temos Jesus falando. E muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas Jesus dirá para eles, afastai-vos de mim, praticantes da iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, Jesus está dizendo que haverá, no dia do julgamento, no dia do juízo, pessoas que dirão, Senhor, em teu nome fizemos grandes maravilhas. Mas eles nunca pertenceram a Cristo. É testemunho. É o testemunho de Cristo. É evidência de que Cristo está presente, que o seu reino chegou. Muitos acreditam que o crente espiritual é o que tem uma diversidade de dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual é o que evidencia o fruto do Espírito em sua vida. Os dons espirituais são importantes para a igreja. Por quê? Porque eles trazem edificação. Como eu disse agora há pouco, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12 que quem fala em línguas, quem ora em língua, edifica a si mesmo. E quem profetiza, interpreta, ensina, edifica os outros. Então, os dons espirituais são para a edificação, para o melhoramento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Eles não são status. Mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito, né? Se tem dons, mas não tem frutos, não tem Cristo na vida. Por isso, não se engane. Para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe seus frutos no dia a dia e não as suas habilidades no púlpito da igreja. Na igreja todo mundo é santo. Aliás, professor, é sempre bom a gente conversar sobre isso. Na igreja a gente é santo, na igreja a gente prega, a gente canta, a gente ora, mas na verdade a coisa acontece aqui fora. É aqui que a gente sabe se nós somos espirituais ou carnais. Os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor, né? Nós já falamos sobre isso. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14 dessa carta. Os dons são para a edificação da igreja e deve ser feito em amor. Eu acho interessante essa perspectiva do comentarista aqui, o professor pode explorar isso, né? Porque muitas vezes quando você usa o dom de profecias, por exemplo, às vezes, ou de exortação, alguém pode se ferir, se constranger. E aí Paulo coloca ali no meio que o dom mais importante é o amor. Nada do que for feito por nós, se for feito sem amor, não vai servir de nada. É por isso que Paulo escreve, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens, se não tiver amor, nada me serve. Ainda que eu tenha dom de profecias, ainda que eu tenha muito dinheiro e dê para os pobres, enfim, se não tiver amor, nada adianta. Por isso também isso serve para exortar os irmãos que têm dons, capacitações, virtudes na igreja, que você deve exercitar tudo isso com amor para o crescimento da igreja e não para o seu destaque. A diversidade de dons é um grande tesouro para a igreja, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. O apóstolo aconselha nas suas cartas fazer o uso da humildade no uso dos dons. E adiante adverte sobre o perigo de usá-los para projeção pessoal, que eu acabei de falar, né? O dom é para a edificação da igreja, para o melhoramento da igreja,
O dom é para glorificar a Cristo, para aperfeiçoar a igreja e não para promover quem está sendo usado. Deus deu gratuitamente diversos dons para serem compartilhados na igreja, trazendo mais benefícios quando complementados entre si. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à Igreja de Cristo. É isso aí, né? Por que o comentarista está fazendo essa abordagem, professor? Por que a avaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade? Porque o dom é para a edificação da igreja. É o testemunho de Cristo na igreja, edificando a igreja. E não uma forma de promoção de fama para ninguém. Por isso o apóstolo compara a igreja com o corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem. Você imagina uma pessoa que fala em línguas e ele se começa a dispor como mais espiritual que os outros. Alguém que fala profecias e ele começa a expor e constranger os outros. Alguém que tem o dom da cura, ele começa a se exaltar. Alguém que tem o dom de sabedoria, ele começa a humilhar os outros, né? Então, por isso que Paulo dá graças a Deus pelos dons que se manifestam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum da igreja. Conclusão. A maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta aos seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, e não define grau de espiritualidade, e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Amém? Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.